A hora que der, me avisa que eu já começo. Boa noite, Ian. Fechou. Bom, galera, vamos lá então. Boa noite a todos, para quem está chegando agora. Vamos dar uma passada rápida nos ativos hoje, até porque eu não tenho tanta coisa para mostrar baseado no que a gente viu na semana passada, né? Vamos passar pelos principais e alguns que a gente já tinha deixado na lista ali. E aí vamos partir para o tópico do dia hoje, que é as mesas proprietárias. Acho que tem muita gente que vê a gente falando sobre isso, mas não entende muito bem alguns conceitos ali, ou o que é importante de ver, tá? Então a ideia hoje é passar uma mini aula sobre as mesas. Mas vamos falar um pouco do BTC primeiro, né? Tá dando um pumpzinho aí. Cara, assim, tá seguindo análise de quase todo mundo aqui que já postou, né? A gente varia um pouco ali na questão dos níveis, até onde pode chegar, mas tá todo mundo meio que alinhado, né? Que qualquer alta que esteja acontecendo agora é apenas um pullback para voltar a cair, tá? Por quê? Porque a tendência é de baixa, né? A gente olha para a esquerda aqui e vê o nosso contexto, desde quando a gente vinha, vamos pegar desde essa alta aqui, tá? Porque aqui teve alta também, mas vamos pegar dessa última alta. Desde quando a gente veio para cá, a gente vinha fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes, né? Lateralizamos um pouco aqui, caiu, entrou numa breve tendência de baixa, rompeu novamente estrutura aqui, e aí voltou a subir. Então, estávamos em tendência de alta. Aí lateralizou de novo, né? Com a gente perdendo aqui alguns fundos, só que fazendo topos e fundos aleatórios, ou seja, mercado lateral, né? Até que a gente perdeu este fundo aqui, entrou numa tendência de baixa, com topos e fundos descendentes. Então, isso aqui, até agora, é um pullback na tendência de baixa, onde a gente vende os ralis de alta. Tá? Então a gente não tem nenhum sinal de reversão de tendência aqui de baixa para alta. Tá? A gente está só fazendo um pullback muito possivelmente. Toda tendência é válida até ela ser revertida. Tá? Então a gente não tenta adivinhar fundo. A gente espera o mercado confirmar a reversão da tendência e aí a gente começa a buscar posições na outra ponta. Por enquanto, a gente tem topos e fundos descendentes acontecendo, a gente tem linhas de tendência, né? Se a gente conectar aqui os últimos topos, indicando aí uma tendência de baixa também. A gente tem o preço trabalhando abaixo da média móvel de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo, inclinada para baixo a média móvel. Então, assim, não tem aonde olhar para compra agora, tá? Para agora, a gente tem que olhar pontos para shortar. E onde que a gente normalmente shorta? Suporte ou resistência? Resistência. Então a próxima resistência mais importante está aqui. Tá nessa faixa aqui do 76K. A gente tem aqui toda essa estrutura para a esquerda aqui. Né? A gente já vem falando desses pontos aqui faz tempo. Né? Tem muita, tecnicamente, isso aqui é uma resistência válida, né? Tudo isso aqui é uma região de resistência. Então a gente tem toda essa região de resistência, temos fundos aqui, topos aqui, topo aqui, linha de tendência, média móvel. Então a gente está se aproximando numa possível localização que vai permitir o short. Vai proibir o long, mas vai permitir o short. Tudo que vai depender vai ser o trigger, né? Eu espero uma reação acontecendo aqui, nessa região de 76K. Aí eu espero uma reação aqui, algum gatilho aqui que dê de venda, alguma coisa assim. Mas nada impede do preço romper essa linha de tendência de curto prazo, até porque essa linha de tendência baixa, ela só está com dois toques, que é esse e esse, tá? Nem considerando aqui esse topinho aqui, mas considerando mais este aqui e este aqui. Então, um terceiro toque é o que de fato faria com que essa linha de tendência ficasse realmente confiável. A gente ainda não tem o terceiro toque, seria na expectativa de agora fazer esse terceiro toque aqui. Tá? Se isso não acontecer, o preço romper, também não significa exatamente uma reversão de tendência. Tá? Do meu ponto de vista, a gente só vai conseguir falar em uma reversão de tendência mesmo quando o topo aqui de 98K for rompido.
tá? Por quê? Porque foi aqui nesse topo que a gente teve, né, o pivô de baixa maior sendo confirmado, a hora que o preço perdeu esse fundo aqui. Então esse fundo aqui sendo perdido validou este topo. E agora, para a gente ter uma reversão na tendência, a gente precisa novamente, vai entrar numa possível, né, entraria numa possível tendência de alta terciária aqui, de curto prazo, até romper essa tendência, esse topo, entrando numa tendência de alta secundária, tá? Alinhando com a de alta, com a primária. E aí essa média provavelmente fazendo algo assim. Esse seria o cenário altista. Tá? Não seria nem romper essa linha de tendência e nem essa média móvel, seria romper esse topo dos 98K. Mas aqui, rompendo a linha de tendência, invertendo a média móvel, o preço operando acima da média de 200, já habilitaria para mim possíveis compras, né? Longs, desde que não seja na cara dessa resistência. Mas falando de tendência principal, teria que romper os 98K. Mas isso aqui é o cenário altista, é a de menor probabilidade. Por enquanto, a maior probabilidade que a gente tem ainda é isso aqui, tá? Porque a tendência de baixa, a gente tem que respeitar a tendência de baixa. Tá? Então, isso aqui, falando do BTC. Se alguém tiver alguma opinião, alguma visão contrária à minha, fique à vontade aí para pôr no chat, tá? A gente conversa. Eu acho que não tem nada de errado ter opiniões contrárias. Tron, eu deixei marcado também, porque a Tron tá muito interessante. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente vê que ela tá numa baita consolidação. E está operando com o preço acima da média de 200 no gráfico diário, né? Então eu acho que se romper esse retângulo para cima, aí ela vai buscar aqui essas próximas resistências aqui nos 37, né? Abre uma possível possibilidade de posição aí para de repente romper isso aqui e buscar o topo histórico lá em cima dos 49. Cara, dá para dizer que está em região de short, né? Porque a gente está em região de resistência aqui. Então eu concordo com você aqui, Hugo, que não tem compra agora, tá? Isso aqui é uma região de venda, isso aqui é região de resistência, isso aqui está proibido compra, né? Apesar de que o preço está acima da média, mas o preço está lateral, porque ele está cortando a média para cima e para baixo. Então aqui, para mim não teve gatilho, tá? O gatilho que teve foi aqui na perda da mínima dessa barra que não foi ativado. Então agora a gente está nessa. Se o preço der um outro gatilho por aqui, sou completamente a favor de shortar Tron, mercado lateral, desconsideraria as médias e buscaria alvo ali embaixo, tá? Então, o long é o quê? É se a gente romper essa região de resistência, que, né, romperia também esse retângulo, e aí sim buscar uma possível compra até ali a próxima região de resistência. Então a Tron tá na lista por conta disso, tá? Bitcoin Cash. A gente falou do Bitcoin Cash, mas eu não cheguei a operar, tá? Isso aqui é só o que a gente tinha dado de ideia, né? Disso aqui ser uma possível bandeira de alta, que havia sido perdida. Então deu o trigger, o stop acima do último topo aqui. O preço rompeu, voltou, retestou esse fundo aqui perdido e caiu, né? Agora que a gente está fazendo aí um possível engolfo de alta, retestando novamente aqui, mas não vejo nenhum sinal aqui de sair da operação, tá? Se eu tivesse comprado aqui, meu stop já estaria aqui no 0 a 0, tá? Acima desse último topo formado e também após a confirmação da perda desse suporte já ter retestado, tá? Então meu stop estaria no 0 a 0 e o alvo estaria lá embaixo, nos 272. Hype. Cara, a hype, ela realmente aqui, eu perdi quando deu essa possível entrada aqui no dia 3, tá? Aqui deu uma possível entrada no dia 3, eu perdi. E aí fiquei esperando para ver se o preço fazia um pullback no gráfico diário. Não deu, né? E foi direto para o alvo, que seria essa região de resistência, está rompendo e está querendo subir mais, né? Chegar mais em região de resistência. Ah, o Matheus pegou, cara. O que eu teria feito aqui, né? Que eu fiquei meio. É que eu tô meio. Cara, eu não tô olhando muito para criptos, então isso acaba dificultando, né? Mas o que eu teria feito aqui na hora que eu perdi a compra aqui nessa reversão, tá? Que seria isso aqui. O trade seria isso aqui. Compra na máxima dessa barra, dessa inside bar aqui, em cima do suporte, em cima da média de 50, com o meu alvo aqui nessa região.
tá? Mais ou menos por aqui. Dois, uns 3 para 1 aqui de trade, tá? Provavelmente eu teria saído do trade já. A outra opção foi ter ido para o gráfico de 1 hora e ter pego aqui qualquer reversão na média que o preço foi deixando pra gente, tá? Aqui, 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 aqui hoje, só que foi de madrugada, né? Tudo isso aqui foi gatilho para comprar hype numa hora seguindo a tendência do diário. O diário já tinha mostrado pra gente a direção, então tudo isso aqui foi gatilho para 1 hora no na hype, tá? Como eu fiquei de fora, não tentei entrar atrasado, tá? Deixei quieto e não vou entrar mais agora, mas realmente a hype, cara, ela seguiu bem o que a gente conversou desde quando ela estava aqui, né? Segurar em cima dessa zona de suporte, reverter, romper essa linha de tendência de curto prazo, que foi aqui. Só que aí no diário não fez nenhum pullback, teria que ter pego aí pelo gráfico intraday de 1 hora, né? Que foi depois do rompimento daquela linha de tendência aqui. Ter pego qualquer um desses gatilhos que deu aqui, tá? E aí teria dado um puta trade aí. Mas como eu também acabei, como eu não tô operando tanto cripto, acabei ficando de fora aí também nessa, né? Então agora é só esperar a hype continuar subindo e fazendo a dela aí. E a ZEC também, que me chamou muito a atenção, tá? Porque a ZEC, ela chegou nesse nível de suporte aqui faz tempo já, lá em março. Rompeu essa linha de tendência aqui agora, fez uma perna impulsiva. Então agora tá na mesma pegada da ZEC, da hype, né? Quero ver se o preço faz um pullback um pouco mais próximo das médias aqui. E aí é para ir cair para 1 hora e esperar algum trigger, tá? A gente já teve aqui, né, algumas pernas impulsivas, tá consolidando. Então, a hora que der um próximo movimento e começar a fazer pullback, dá para pegar alguns trades na ZEC. A ZEC tem espaço pra caramba para subir ainda, tá? O primeiro alvo seria aqui nos 558. Então, daria para pegar aí um risco retorno bem baixo aí, bem alto, né, para hype, para ZEC. A próxima tá aqui nos 48, Gabi. A próxima tá aqui nos 48. Tá? Eu acho que assim, no gráfico de 1 hora, você consegue pegar trade ainda. Tá? No gráfico de 1 hora, você consegue pegar trade ainda. Inclusive aqui, cara, na verdade, exatamente aqui. Fez o pivô de alta, confirmando o rompimento acima da resistência, tá? Até daria trade aqui, ó. Entrada aqui, com stop aqui, alvo aqui. 2,5 para 1. Tá? Isso aqui dá trade. Se vai dar stop, talvez, tá? Porque ele acabou de romper a resistência, pode vir retestar aqui embaixo. Mas, cara, isso aqui dá trade tranquilamente, tá? Se eu tivesse operando cripto, eu provavelmente faria isso aqui. Tá aí a ZEC. E essas eram as que eu tinha de interessante para mostrar para vocês. Vamos falar aqui que o Hugo tá mandando, já que tem alguns pedidos, vamos fazer também, tá? Cara, Virtual. Deixa eu só refazer esse gráfico aqui, tirar esses estudos e vamos colocar estudos novos. Cara, não vejo assim nada, tá? Na Virtual, Hugo. Nada, nada, nada. De novo, mais essa porra. Cara, não vejo nada aqui não, tá? Isso aqui tá. Tudo que eu vejo é um baita de um. É um caixotão, tá? Vamos dizer assim. É um caixotão. Enquanto tiver aqui dentro, tô sendo até bonzinho aqui de pegar só as mínimas, né? Não tô nem pegando os fechamentos, não tô nem pegando as mínimas aqui. Cara, enquanto tiver aqui dentro, não vejo nada para ser feito. Bless. Caraca, velho. Essa aqui eu não tava nem de olho. Indicadores, OBV. Cara, olha só.
A Bless, quando ela estava fazendo essa consolidação aqui, cara, o OBV estava seguindo muito bem, né, o saldo do volume. Estava seguindo muito bem. O volume estava confirmando isso aqui como uma possível acumulação. Quando fez o rompimento aqui no dia 11, no sábado, aqui ó, era compra. Cara, era compra aqui no fechamento. Porra, cara, que tristeza ter perdido isso aqui, hein. Porra, mas que coisa. Ó, o trade, cara, nossa senhora, era isso aqui, tá. A compra aqui, stop na mínima, não podia voltar para dentro do padrão, e teria aí como primeiro alvo, cara, eu teria usado o alvo aqui, tá, essa região aqui. Até porque tinha aqui uma pontinha da média de 200. Aqui teria sido meu trade, tá. 3,8 para 1 de risco, quase 4 para 1. Só que ela foi embora, né, cara. Aqui sério, que era legal ter pego 50% e segurado o restante. Já tá pagando 11 para 1 isso aqui. Então, assim, cara, eu não vejo mais nada para ser feito, tá. Eu acho que o trade já passou, ela já esticou pra caramba, e é isso. Pelo 1 hora, cara, teria dado alguns triggers aqui pelo 1 hora, só que foi tudo de madrugada, ó. 3, 4 horas da manhã, aí aqui 8 horas da manhã, e depois não fez mais nada, depois ela só foi. Foi difícil de pegar, né, se você estava meio atento aí, cara, porra, aqui dava trade bom. 1000 petróleo. Cara, nem acompanhei o petróleo esses dias aí. Porra, cara, olha aí, ó, fiquei dando aula, esqueci do meu trade no ouro, tá quase voltando tudo já. Cara, o petróleo tá na mesma que a gente conversou já, tá? Tá na mesma aí, não tem muito o que fazer. A gente tem essa máxima que ele bateu aqui, né, nesse dia louco. O preço já testou aquela máxima de novo aqui, então, cara, também é caixotão, né? Volatilidade alta pra caramba. No gráfico diário fica até estranho de olhar, né? Porque uma volatilidade é um range enorme, mas aqui no intraday de 1 hora a gente já tem um range um pouco menor, né? Seria isso aqui. Então, a gente está trabalhando em dois ranges, né? Um range menor no 1 hora e um range maior no diário. Deixa eu tirar esse OBV daqui. Cara, então é isso. Tá, o preço está lateral no petróleo, provavelmente vai ficar lateral por mais um tempo. Deve estar vindo buscar aqui os 92 agora. E aí a gente vê, né? Se perder aqui, pode buscar o fundo aqui nos 84, mas não é o suficiente para dizer que petróleo vai voltar a cair. E se reverter, voltar a subir, né? Dependendo, isso aqui vai depender muito do contexto macro. Do contexto macro, não, vai depender do que o Trump fizer, né? Basicamente. Então, vamos ver. Tá, mas esses são os ranges que eu estaria trabalhando. Vamos dar uma olhada no Ethereum. Tá muito parecido com o. Tá muito parecido aí com Bitcoin, né? Vou apagar tudo isso aqui. Cara, o Ethereum tá muito parecido, ó. Se a gente dá o zoom out aqui, a gente tem aqui essa região de resistência. Porra, tô no BTC, cara. Por isso que tava tão igual, né?
Cara, mas tá meio que na mesma também. Bem parecido mesmo com o BTC. Cara, o Ethereum, deixa eu abrir esse Ethereum na Bybit, que eu acho que eu já tenho alguns estudos nele feito. Tá, é isso aqui. Basicamente, a gente está em região de resistência de topo de novo. Cara, a gente tem essa baita dessa perna de baixo aqui. O preço tá se enrolando para fazer o pullback, mas tá fazendo. Cadê, cadê o canal aqui? Ficou de outra cor, né? Tá aqui. Tá, então é o que que eu acho? Se a gente passar esse topo, esse topinho aqui, que não quer dizer nada, só foi o último topo feito, mas não tem uma região tão forte aqui, pode vir retestar aqui essa região dos 2.550, em confluência com a média de 200 para voltar a cair. Esse canal de alta aqui no diário, se a gente for para o gráfico semanal, ele parece muito com uma bandeira de baixa, tá? Onde a gente tem, deixa eu até tirar essas médias aqui para elas não ficarem confundindo muito. A gente tem aqui, é isso aqui, né? É quase como se fosse esse movimento. A gente fez o primeira perna, fez a bandeira e rompeu. Projetando a bandeira a partir do último topo, a gente teria o alvo aqui. Foi onde ele chegou. Chegou aqui, tá fazendo pullback de novo. Se ele romper a bandeira, né, vamos supor que ele faça topo mais ou menos nessa região. Mais ou menos aqui, tá? 2.580, por aqui. Confluência aqui com esse último fundo. Tá? Mais ou menos. Se fizer isso e aqui for o último topo e a gente projetar esse movimento aqui para baixo, essa última perna aqui para baixo, que é igual à perna anterior, para cá, a gente tem um objetivo aqui, que é esse último fundo, basicamente essa região aqui, né? É basicamente essa região aqui. 1.400, 1.300 e pouco. Tá? Esse é o cenário para Ethereum. Não vejo nada de subida aqui ainda por enquanto. Então cara, é isso aí. Na verdade, a maioria delas agora com esse pumpzinho que elas estão dando hoje, é esperar o trigger pro short, né? É esperar o trigger por short. Não é ficar emocionado achando que esses pump que estão dando agora é reversão. Mas eu acho que é isso aí, cara. A mão do short treme, cara. Com certeza. Eu só tô esperando um trigger, né? Obviamente eu vou soltar ali também no canal a hora que eu ver alguma coisa, mas por enquanto eu tô só esperando um trigger. Não vou entrar long aqui na expectativa de pegar essa altinha até a resistência, tá? Isso eu não faço. Esperar realmente o trigger pro short. É isso aí mesmo. Vai esperar o barco se alongar e aí vai embora. Beleza? Dot tá falando da Link. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá a Link. Cara, a Link ela tá também muito parecida com as outras, né? Isso aqui, independente do que a gente chamar isso, tá? Retângulo, bandeira, consolidação, sei lá, qualquer coisa. Normalmente, qualquer tipo de movimento que acontece como esse aqui, na maioria dos casos, ele continua o movimento que precedeu. Ele continua o movimento que veio antes. Então não importa se é bandeira, se é retângulo, se é, sei lá, qualquer coisa aqui. Se for isso mesmo, cara, qualquer região de resistência que a gente encontra aqui de reversão é motivo para shortar na expectativa
de que ele vai romper para baixo e vai copiar a última perna a partir do último topo para baixo, tá? Então teria alvo aqui embaixo. Sim, 4,95, $5, tá? Que é mais ou menos esse último fundo aqui da Link também, né? É mais ou menos esse último fundo aqui. Então, cara, é isso aqui que eu vejo, tá? Realmente, chegando próximo dessa resistência dos 9,50, 9,60 e deixando uma reversão como ele fez aqui, é motivo para shortar. Aí vai de você, né? Fechar aqui no limite inferior, pensando que pode ter um repique, ou segurar, colocar o stop no 0 a 0 e segurar na expectativa de quebrar e segurar lá para baixo. Se shortar agora, o stop tem que ficar aqui, né? O stop tem que ficar aqui em cima desse topo. Eu não vou abrir posição aqui. Ah, não, então tá tranquilo, Flow. Então é só esperar a liquidação chegar. Não, tô brincando. É... Deixa eu só puxar essa linha de tendência para cá. É bem subjetivo, né? Tá difícil aqui. Bem subjetivo. Então não vou usar isso aqui como referência. Prefiro usar isso aqui. Pô, galera, e aí, mais alguma coisa ou podemos ver as mesas? Ó, eu não fui estopado ainda, hein? Não fui estopado. Meu stop tá no 0 a 0. Meu stop tá no 0 a 0. Eu não fui estopado. Não realizei lucro porque eu tava dando aula aqui. Perdi o movimento, agora segura até lá em cima. Coloca a margem. Coloca. O SDT BRL. Cara, vamos ver o WDO futuro, que eu acho que tem menos sombras, né? Cara, dólar queda, né? Queda infinita agora. Queda infinita. Não, não vou nem usar isso aqui como uma bandeira. Onde é que tá o próximo suporte? Cara, porra. É que toda essa região aqui tá meio zoada, né? Mas realmente, os últimos níveis são esses aqui. 4,83. Se a gente usar a projeção aqui do último movimento, a partir daqui, aí tem o objetivo aqui em 4,90. 4,91. Tá, é isso que eu tô vendo pro. Cara, dólar tá queda mesmo, não tem muito suporte próximo aqui. Eu acho que ele vai continuar caindo mais um pouco. Pô, tá, dólar talvez tenha mais umas quedinhas aí pra frente. Onde é que tá teus alvos, Klein? Você que faz bastante projeção de preço. Ah, também não queria ver o dólar caindo, cara. Melhor o dólar alto pra nós, né? A gente tá operando em dólar. Mas fazer o quê? O gráfico tá indicando mais queda. O gráfico tá indicando mais queda.
como é que tá aqui o S&P e o Nasdaq. Cara, S&P tem que tentar topo de volta. Chegou em toda essa região de suporte aqui, fez um... Cara, isso aqui foi um belo bull trap. Bear trap foi mal. Um belo bear trap, né? Rompeu isso aqui que a gente tava tratando como topo arredondado. E eu já tinha dado quase que certo de vir buscar aqui os 6150. Tá? Eu só não tava com posição, eu tava com posição no Nasdaq que eu já tinha saído no 0 a 0, né, para um repique. Mas eu achei que ia vir buscar aqui, cara, sinceramente. 97,33 o DXY. Realmente, seria realmente o próximo nível de suporte. O que seria esse fundo aqui? 97,40, alguma coisa nessa região. Seria esse último, faz bastante sentido. Não tem muito suporte antes desse último fundo. Depois disso cara, se perder isso aqui, vai basicamente lá para 95, na minha opinião. Vamos ver. Tem mais umas quedinhas aqui. Bom, galera, vamos falar um pouco das mesas? Qual é uma ideia das mesas? Tem muita gente aí que tá operando em mesa ou vocês estão operando mais capital próprio? Só para eu saber. Opera com o notebook na cama, operando na mesa. Não, beleza, tem bastante gente operando mesa, né? Galera, vamos lá. Eu preparei uma apresentaçãozinha, tá? Nada demais, assim. Mas eu acho que para quem é focado até para quem não conhece muito e para quem conhece também, para a gente comparar algumas, tá? Que eu fiz um número aqui, algumas coisinhas.